Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui com novidades, sempre trazendo assuntos novos que com certeza vai melhorar a vida de alguém, como o nosso jingle fala, né? Ailson Lino convida, novidade e informação para melhorar a sua vida. Ele já esteve aqui conosco numa outra oportunidade, dando um show, né, de trabalhos, dando um show de filantropia. Ele que é doutor em Medicina e Saúde pela UFBA, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ele é professor, ele também é ortopedista, voluntário até do Lar Harmonia, também do Clube Rotary, é membro há 25 anos. Está aqui conosco o doutor Eduardo Teixeira. Doutor, muito obrigado por aqui estar mais uma vez nos prestigiando com sua presença. Obrigado aos ouvintes e aos espectadores desse podcast. Obrigado pela oportunidade de divulgar mais uma vez a região nossa lá do Sertão das Jacobinas e a nossa Bahia, nesse projeto novo, né, que o Instituto Tombador está envolvido e com essa perspectiva de educação, que é um braço principal do nosso Instituto. Perfeito. O doutor Eduardo já esteve aqui, como eu falei aqui na abertura, e ele deu um show, ele nos contou aí esse trabalho que ele está fazendo na Serra do Tombador, com produção de queijos, com cursos de formação, de aperfeiçoamento, enfim, fazendo um trabalho extraordinário na Serra do Tombador. E a propósito, você pode assistir essa entrevista dele na íntegra, tá? Porque hoje ele veio aqui falar de uma outra coisa, porque esse homem não para de trabalhar, é em prol da humanidade. Mas antes da gente adentrar, doutor, no nosso assunto que ele trouxe aqui, me fala mais, como é que está lá o Instituto Tombador, em Jacobina? Me dá uma Está bem, notícias. Estamos na fase agora, implantando 2 hectares lá de agricultura irrigada em treinamento dos jovens. Estamos com plantio agora amendoim e milho, né, para o São João, nessa fase de chuva. A chuva foi muito boa, né, concluímos lá toda a parte de irrigação e gotejamento. Estamos agora trabalhando com as pessoas dos assentamentos para treinamento em energia solar, né? Olha só. Mostrando como fazer uma irrigação com baixo consumo de energia e trazendo frutos e produção. Com o apoio do Senar, né, que nós estamos fazendo, com o apoio técnico do Senar. Então, um projeto bem interessante. Lembrando que tudo isso não tem nenhum fim lucrativo, é tudo revertido para a própria É comunidade. um processo de educação, exatamente, que maravilha. trabalha para que cada um desenvolva, a gente chama de fazenda laboratório. Então nós estamos levando para a região de Jacobina, para a região do Sertão, a gente chama de semiárido de altitude, algumas culturas que não são tradicionais e que têm um valor agregado superior à plantação tradicional do feijão de corda, do milho ou da mandioca de baixa produção. Então nós estamos levando um amendoim de qualidade, padrão americano, né, para ser cultivado, um inhame, né, que é uma cultura que não existe lá, uma cultura inovadora, né, os berries que a gente chama, né, o blueberry, a gente está começando a fazer um experimento lá com blueberry, a batata biofortificada da Embrapa, que é uma batata alaranjada, diferente, para ser batata cenoura, e tem mais uma cultura, assim, alguns tipos de banana diferentes, né, de banana da terra, que não existe lá na região, para a gente trabalhar essa metodologia de produção e que as pessoas possam ser treinadas, possam desenvolver produção de mudas. Maracujá, desculpe. Maracujá, que é uma coisa nativa da região. A gente tem o maracujá nativo e que é simplesmente trabalhado de forma extrativa. Ou seja, as pessoas têm que andar quilômetros no mato para fazer um saquinho de maracujá pegando os pés. Então, o que é que nós fizemos? Nós trouxemos a tecnologia do cultivo para o maracujá nativo lá da região. Então, hoje nós temos estaleiros de maracujá nativo, que é aquele maracujá um pouquinho menor, né, que tem um alto teor de passiflora, que é um calmante, né, utilizado de forma terapêutica, e que está sendo agora cultivado, que era simplesmente extraído da natureza. Que legal. Doutor, quantas pessoas no total desse projeto estão envolvidas, né? Esse projeto de irrigação são em torno de 50 jovens aproximadamente que a gente trabalha lá, né? E fica dentro de um assentamento, um antigo assentamento de projeto do Banco do Nordeste,
E tem sido assim bem prazeroso lidar com essas comunidades lá, né? Nós temos uma área de influência na Serra do Tombador, na base do Instituto, são 3, 4 assentamentos, pode-se dizer, onde a gente presta uma certa assessoria. E o que é que a gente está fazendo? Nós observamos que a grande dificuldade não é só produzir, não é produzir, eles até produzem coisas muito boas. A dificuldade tem sido a comercialização, por isso nós fizemos alianças aqui em Salvador, né, com o Shopping Salvador, que é um shopping de grande circulação, com um box que vende para os produtos da região, os produtos artesanais, que hoje também trabalha com diversos produtos da Bahia. E agora, há 2 semanas, fizemos uma aliança com uma empresa que é o Armazém Mandacaru, lá da Ceazinha, que também está recebendo os produtos. Então, agora, de repente, a gente tem aí como porta, né, de venda dos produtos lá da região, tanto o Shopping Salvador quanto a Ceazinha do Rio Vermelho, com empresas recebendo os produtos da agricultura familiar. E esses pontos de venda, doutor, está dando conta da produção? As produções são estimuladas a aumentar, né? Eles têm baixa produção e a gente trabalha também com a educação. Lá nas equipes, o pessoal do Sebrae, que vai trabalhando esses produtores para que eles façam o quê? Otimizem custos, possam embalar melhor, possam registrar, né, os produtos na ADAB, para que eles tenham registro, possam comercializar livremente. Isso vai dando resultado. Nós temos alguns produtores que já estão equipando os laticínios, melhorando as condições, exatamente porque conseguem comercializar os produtos aqui em Salvador. Então, esses produtores que o senhor se refere são todos abraçados pelo projeto, eles têm a lucratividade dele, a forma de viver. É como se eles vendessem aqui, o Instituto intermedia ou, em algumas situações, adquire os produtos e traz para cá, para poder facilitar a vida deles. Alguns não têm nem conta em banco, não tem Pix, não tem nada. Olha que legal. O senhor falou uma coisa que me chama sempre a atenção, me dá prazer fazer isso, né? O senhor nasceu foi com um coração altruísta, tanto que tem 25 anos no Rotary Club, né? E fazendo uns trabalhos muito bacanas, haja vista que o senhor é voluntário do Lar Harmonia, né? No Lar Harmonia a gente tem um projeto, na verdade, assim, com alguns voluntários. Nós temos o Lar de Idosos. Lá com Adenauer Novaes. Isso, são 350 idosos, né? E lá eu não posso dizer que eu sou voluntário e atendo na minha área de ortopedia, então não é nenhuma coisa de tanto sacrifício assim. Mas é uma colaboração que cada um dá. E tem vários médicos que trabalham lá voluntários, doam, né, um turno a cada 15 dias, um turno por semana, para atender os idosos lá da região do Bairro da Paz e aquela área lá. Hoje nós temos lá esse lar de idosos e algumas unidades da Santa Casa também, na área de autismo, né, na área de creches, que ficam no Bairro da Paz e prestam assistência àquela comunidade, né, de forma gratuita. O senhor fala que é uma pequena colaboração, mas é uma luxuosa e grandiosa colaboração, porque não pode atender todos, mas os poucos que na sua visão são poucos, na minha não, que o senhor atende, muda a vida deles, né? Então isso aí é muito bonito, é muito bacana e muito engrandecedor. Parabéns, doutor Eduardo Teixeira. Obrigado. Como é que anda, doutor? Olha, a gente vai adentrar num outro assunto, estou deixando aqui só vocês aguçar essa impaciência. O que é que traz ele aqui? Vocês vão se surpreender. Como é que anda a produção de leite de cabra lá no seu projeto? Então, nós temos produtores que nós estimulamos lá na região. Nós fizemos um estudo, uma verificação lá da região e observamos uma vocação estrutural para a produção para a caprinocultura de leite. E estamos estimulando alguns produtores para a produção de leite de cabra e a produção de queijos finos de cabra, porque nós só tínhamos a produção de queijos tradicionais, né? Era o queijo coalho, né? Tradicional, simplesmente salgado e feito de leite cru, e hoje já se tem na região a produção principalmente de capim grosso. Nós temos um mestre queijeiro lá muito bom, né? Que está produzindo um queijo chamado Affinage, que é um queijo assim, padrão internacional, né? Queijo Boussin francês, queijo feta grego, né? Então, assim, nós estamos num outro patamar já de produtos que são trabalhados lá na região, né? E com essa aliança agora com a Mandacaru Alimentos, nós estamos também estendendo a influência para a região do Baixo Sul,
também. Então nós estamos lá com produtores de palmito, produtores também trabalhando quer dizer, otimizando, ajudando na composição desses produtos aí, para poder fazer com que eles consigam alcançar melhor o mercado. Cadê aquela senhora que tinha apenas 3 cabras e ganhou uma premiação que produzia não sei quantos litros de leite com apenas 3 cabras? 20 litros de leite, 20 fazia litros. 2 quilos de queijo por dia e ganhou a premiação nacional. Ela Né? ainda tem mais, ela já aumentou. Isso, ela aumentou um pouquinho. Não tem mais de 3. Agora, inclusive ela está inscrita agora em abril, né, fui convidado para ser juiz do Prêmio Mundial do Queijo, digamos assim, o Encontro Mundial do Queijo, onde tem o Concurso Mundial do Queijo, em São Paulo. Né? Então, eu sou juiz do Queijo Brasil e agora do Mundial do Queijo também. Né? Olha então, só. nós temos agora, daqui a um mês aproximadamente, são quase 3.500 queijos. É um evento bem interessante. Depois podemos até combinar um dia para lhe contar em detalhes como funciona esse campeonato de queijo. Quando tiver mais informações sobre o campeonato, ou até mesmo depois, bora voltar aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Agora eu quero, bom, se a gente começar a conversar, continuar conversando sobre os seus projetos lá na Serra do Tombador, é para 10 horas a gente conversar. Mas o que te trouxe aqui é um outro assunto dentro da própria filantropia que você anda fazendo, ajudando as pessoas. Agora está lançando um livro paradidático, né? Então, As Aventuras de Muribeca Dias, né? Nos sertões do Brasil em 1550. Me conta esse seu projeto, por que nos sertões do Brasil de 1550? E quem é esse personagem Muribeca criado? Dias, né? Quem é esse personagem? Então, eu vou contar para você de onde nasceu essa necessidade, né? Nós começamos a avaliar, né? A gente faz, nesse trabalho, a gente acaba tendo a colaboração de algumas pessoas. Então, nós tivemos uma participação de um grupo da área de sociologia, que fez uma avaliação com os jovens da região lá e percebeu algumas dificuldades para o jovem incorporar a cultura agrícola ou de produção ou desejar ficar na zona rural. Né? Aquele velho êxodo rural que estava acontecendo, né? Os jovens, todo mundo. Principalmente nos assentamentos. Então, depois dessa avaliação sociológica imersiva, nós vimos que eles não tinham nenhum conhecimento histórico e geográfico da região que eles moravam. Depois, conversando com algumas pessoas da região toda de Jacobina, já da própria sede da cidade, nós começamos a ver que algumas coisas simples, como, por exemplo, a origem da palavra Jacobina. Né? Por que a cidade se chama Jacobina? A terra do ouro. Né? Terra do Ouro, todo mundo sabe que é a Terra do Ouro, né? A sede lá, a maior parte da Serra do Tombador fica no município de Jacobina, apesar dela ir desde Morro do Chapéu até praticamente Jaguarari, que são quase 150 quilômetros que a Serra do Tombador tem. Mas as pessoas não sabiam a origem do nome, por exemplo, ou até mesmo quando Jacobina foi fundada, ou quem eram os povos originários que habitavam aquela região, quem eram os índios que habitavam naquela região. Curioso para saber. Pois é. E eu ficava assim um pouco chateado com isso, por quê? Porque a minha bisavó, né, a mãe de meu avô, era uma índia Paiaiá, né? Segundo conta a lenda, eu não tenho isso comprovado. A sua bisavó. Bisavó, exatamente. Por parte materna, existe aí um mito de que ela era índia, né? Aí eu só traz esse personagem para a história, né? Então aconteceu alguma coisa interessante. Assim, eu provavelmente tenho aí uma força ancestral que me inspirou e nós queríamos trazer a oportunidade para que os jovens tomassem conhecimento dessa história da região de lá, né? Depois nós começamos a pesquisar um pouco mais, com a ajuda da professora Edvoneide Jones, lá, que é a professora, foi diretora há muitos anos do Instituto Anísio Teixeira, uma pedagoga espetacular. Começamos a ver que, na verdade, essa não era uma deficiência de Jacobina.
não é? É uma deficiência da Bahia como um todo e talvez do Brasil como um todo. Sim. Ou seja, o conhecimento de como era a estrutura, né, social, a cultura indígena no Brasil antes do descobrimento é praticamente assim, uma incógnita, né? Somente dentro das academias, dentro das universidades se discute isso, mas no geral, No geral, né, no ensino médio foi nos passado uma outra história. exatamente. Né? Então E não essa a real história que se teoricamente começa quando o Cabral chegou ao Brasil e não é, né? E não é. A gente sabe que existiram inclusive expedições europeias antes de Cabral Sim. chegar aqui, né? Pois é. Então assim, é de conhecimento público que existe um marco português no Rio Grande do Norte de, se não me engano, 1496, ou seja, 4 anos antes de Cabral chegar aqui, né? Pelo menos então, anunciar que, entre aspas, descobriu o Brasil. Aparentemente, né, o Bartolomeu Dias, que foi o descobridor do caminho do primeiro, que dobrou o cabo chamado Boa Esperança, que era o Cabo das Tormentas, ele passou pelo Brasil, né? Existe aí só que essas informações eram consideradas informações secretas, né? Nós temos assim o mapa de Luiz Teixeira, que é um mapa que a gente tem aqui, que a gente utilizou como base do livro. Ele, na verdade, se tornou público já praticamente depois de 1560. Se você olhar para esse mapa, ele mostra os acidentes, né? Os rios todos, né, desde o Rio da Prata, desde o sul da América do Sul, lá, a passagem de Magalhães, até praticamente a foz do Amazonas, com os grandes rios todos detalhados. Sim. Inclusive com o Rio da Prata, aqui, e lá em cima o rio chamado Rio das Amazonas, com o que seria o Rio Tocantins, inclusive meio que se encontrando aqui com o Rio Paraguai, como se os dois rios se encontrassem. Sim. Nós temos aqui a capitania ali de Sua Majestade, que é onde estamos nós, Salvador, né, que tem uma história curiosa. Tem uma figura do Caramuru, que todos conhecem, que foi Diogo Álvares Corrêa, que foi o primeiro europeu a efetivamente se integrar na cultura tupinambá, né? Ele se casou com Catarina Paraguaçu, né? E ele foi o fundador do Brasil, pode-se dizer, né? Os primeiros filhos dele, né? Ele teve 4 filhas com Catarina Paraguaçu e uma série de filhos com outras índias. E ele criou, digamos assim, a primeira família essencialmente brasileira mestiça, porque já existiam as famílias indígenas, né? Então a miscigenação de cultura. E um neto dele, né, que é o Belchior Dias Moreira, tinha o nome de Muribeca. Certo? Daí veio o nome Isso. Muribeca. E Muribeca é uma figura curiosa, porque ele, sendo neto de Caramuru, filho aparentemente de Bartolomeu, né, que era filho de Caramuru, não com Catarina, ele se tornou o primeiro explorador do Brasil. Se a gente olha para esse mapa, só existe a costa. O sertão, ou a parte interna do mapa, não tem nada. Então, aqui, nesse período aqui, né, até as primeiras investigações, digamos assim, internas do Brasil, só se conhecia a costa. Como hoje, né, praticamente as áreas nossas centrais foram a menos de 50 anos elas foram ocupadas. Sim. Então as áreas dos sertões elas eram áreas remotas, né, o Mato Grosso, tal, tudo isso. E era como se não existissem pessoas. Esse mapa, ele expressa como se fosse um deserto. Ele não mostra cidades, ele não mostra habitações, né? E esse mapa aí, ele foi divulgado aproximadamente entre 1560 e 1580, não é bem certa a data. Sim. Mas ele foi feito no mesmo período da fundação de Salvador. Então ele foi desenhado e essa pesquisa foi encomendada pelo rei de Portugal, a Luís Teixeira, no mesmo período em que Salvador foi fundado. Ou seja, esse mapa ficou guardado, era uma informação secreta, era um caminho secreto guardado por mais de 30 anos antes de ser divulgado, né, antes de ser
conhecido. E mesmo assim, naquela época as pessoas não eram alfabetizadas, elas não tinham como ler um mapa como esse. E esse mapa, ele teve a sua elucidação, as pessoas tiveram acesso Sim. a partir de que? A partir de quando? 1600, 1700, por aí foi que eles começaram a ter acesso a este mapa, quando ele já era um mapa de quase 100 anos, né? Já existiam outros mapas, mas Outros esse é mapas, considerado claro, o primeiro mapa, mudanças. é considerado o primeiro mapa do Brasil. Então, Então esse primeira mapa coisa- é o original, o primeiro mapa do esse é o Brasil, original, de 1500. teoricamente, o primeiro mapa do Brasil, que deve ter sido desenhado aproximadamente em 1549, 1550, por aí assim. É quase que E esse lá nos personagem- pergaminhos. E esse personagem, para minha surpresa, se chama Luiz Teixeira, o cartógrafo do rei. Olha, Então eu falei, olha, vem meu de lá, parente. Seu Então, parente, ué, tem uma Eduardo chamada Teixeira. aí, Eduardo Teixeira, Luiz Teixeira, eu preciso buscar qual é a história desse cara. Então, juntando essas histórias, esses personagens, né? O Muribeca, Caramuru, né? Catarina, Luiz Teixeira, Garcia Dávila, Tomé de Souza. Olha, Garcia né? Dávila, Tomé de Souza. Garcia Dávila e Tomé de Souza, nós tivemos a ideia aí de criar esse personagem que precisava espelhar a realidade dos meninos que vivem lá na região do sertão. O que aconteceu lá? As pessoas do assentamento envelheceram, hoje são avós, os filhos saíram da região lá da zona rural Sim. e alguns netos são criados pelos avós. Eu tenho no grupo de jovens lá nosso uma quantidade significativa de netos que são criados pelos avós. Então isso nos inspirou a criar esse personagem, que é o Muribeca Dias, de 12 anos De 12 idade, anos. né, que faz uma viagem Ele é com mestiço de portugueses com mestiço índio, de né? português com Com Tupinambá, né, a mãe Tupinambá. Tupinambá, Sim. né, e ele português, ele neto de Caramuru, como E- de fato era. E você faz essa história em vários pontos do Isso. Brasil. Aí existe a composição da história, né? Sendo neto de Caramuru, né? Ele era filho de... era sobrinho de Genebra ou Isabel, uma das filhas de Caramuru, que se casou com Garcia Dávila. Com Garcia Dávila. Então ele era sobrinho de Garcia Dávila, Sim. né? Então, no Cid Teixeira, no livro dele sobre a fundação de Salvador, sobre a história Grande de Salvador, Cid Teixeira. grande Cid Teixeira, rotariano também, Maravilha. ele dizia que o Bartolomeu Dias, o Muribeca, teria se casado com uma filha de Garcia Dávila, né? Então veja, o nome dele é Bartolomeu Dias. E desse casamento, Desse houve filhos? casamento é que saiu a descendência dos Dias Dávila, os grandes proprietários de terra do Brasil, com a maior fazenda Muribeca que o mundo Dias, já do teve. Dias Dávila. Dias Dávila, Olha exatamente. que né? história bacana. Então, essa a origem dessa grande fazenda, que ia praticamente de Itapuã até o Rio Real, fronteira com Sergipe, e avançava 245 léguas para o sertão. Essas 245 léguas, para você ter ideia, dá praticamente no Rio Araguaia. Então a fazenda começava aqui na Bahia e terminava onde hoje é Tocantins Olha e o só. Maranhão. Imagine. Quer dizer que Em ela linha ia reta. daqui até Rio Real, que é ali perto de Sergipe. De Sergipe, na fronteira na com fronteira Sergipe, com né? Sergipe, Que é porque tem até o Mangue onde Seco, fica Mangue Seco, etc e tal. e E para dali mais quantas léguas? 245 léguas. Légua. Uma légua são 6 São quilômetros. 6 quilômetros. Que é o tempo que um homem leva caminhando para percorrer em 1 hora. Em uma A hora. velocidade nossa de marcha é de 6 De km 6, por hora. exatamente. Então, Exatamente. olha que Então a légua de leg, informação né? importante. Então, Exatamente. uma légua, vezes 245, que é do Mangue Seco para lá. Para lá, imagina, exatamente. Vai dar em Tocantins. Tocantins, vai dar na beira do Araguaia. Imagina. Impressionante, né? Por quê? Porque a linha limítrofe que era estimada era a linha de Tordesilha. Sim. E ele sabia que Tordesilha estaria aproximadamente a 245 léguas. Então a fazenda dele começava na costa e ia até onde era a terra portuguesa, certo? Imagina. Eles não tinham ideia, porque assim, naquela época eles achavam que existia um mar do outro lado, que o Brasil era uma ilha, né? Era a ilha de Santa Cruz, Santa ou a Cruz, terra dos Vera papagaios, Cruz, exatamente, aquela coisa é. toda. E eles não tinham nem ideia desse tamanho. Então, qual é a temática deste livro? É Muribeca, aos 12 anos, sendo conduzido pelo avô Bequara, e ele primeiro vai observar, vai explorar ou vai conhecer
a extensão da fazenda no território baiano. Então ele recebe de Garcia Dávila uma missão exploradora, que é de viajar para os sertões da Bahia para conhecer e mapear os caminhos que o gado percorreria na fazenda. Ele não tinha ideia disso, mas teoricamente ele já era com isso preparado para ser o herdeiro da fazenda. Porque era um protótipo de nobreza, né? O Caramuru, na verdade, ele provavelmente tinha uma ambição de criar um principado. Tanto que ele consegue que o rei, né, conceda fidalguia para 4 dos filhos dele. Então, assim, ele tinha essa pretensão. Ele se casa com Catarina, inicialmente pela relação com os franceses, Sim. em Saint-Malo, e ele vai do Brasil para a França no navio de Jacques Cartier, o descobridor do Canadá. Né? E a esposa dele se chamava Catarina e é a madrinha de Catarina Paraguaçu. O casamento, o batismo e o casamento de Catarina Paraguaçu estão registrados na igreja de Saint-Malo, na França. Então ele tinha, Caramuru, durante mais de 30 anos aqui, negociou com franceses, portugueses, espanhóis o pau-brasil. Então Salvador era um entreposto, na verdade, de venda de pau-brasil. E ele morava muito próximo aqui, né, na vila chamada Vila da Graça, que é em cima, nesse alto, aí mais ou menos onde fica a Igreja da Vitória, e ali a Graça era mais ou menos onde ele tinha ali uma espécie de aldeamento indígena, e diferente da visão dos primeiros portugueses, que tinham uma visão de escravização dos indígenas, então ele tinha uma visão de integração. Então ele absorveu a cultura, falava fluentemente o tupi, a um ponto que quando Francisco Pereira Coutinho, que é o primeiro donatário de Salvador, chega aqui com a carta, né, de posse da terra, quem recebe ele é o Caramuru. E ele funda a chamada Vila do Pereira, que é onde hoje é o Porto da Barra. Tem até restaurante, conhecido Vila do Pereira e tal, sim. por causa disso, Francisco Pereira Coutinho. O Francisco Pereira Coutinho era acostumado com a relação com os povos africanos, uma relação de escravização, uma relação, né, violenta. Sim. Ele começa a tentar implantar isso, só que os tupinambás eram muito mais organizados do que o que ele pensava. Né? Então houve rapidamente uma revolta grande, Caramuru mediou um pouco isso, né? Só que os tupinambás atacaram a Vila do Pereira a um ponto que ficou impossível dele se manter. E ele foge para Porto Seguro. Incrivelmente, Caramuru pacifica os índios na relação e fala como é importante para eles comercializar o pau-brasil. Caramuru provavelmente era um exportador, ele tinha uma figura de exportador. Ele queria que os produtores fornecessem pau-brasil para ele. Né? Então, ele constrói essa rotina aí e ele vai a Francisco Pereira em Porto Seguro, convence que ele volte. E só volte, que eu conversei com os índios, vai ficar tudo bem, você vai se adaptar, não, tal, aquela coisa, né? Só que quando... Articulador né? nota 10. Quando ele volta, não se sabe se isso foi uma coisa pensada por ele ou se realmente foi um acidente. A nau que traz o Francisco Pereira Coutinho bate nos arrecifes que ficam ali na frente de Aratuba e Itaparica, ali mais ou menos chama de Caramunhanas, que fica lá, afunda, né? O navio começa... Vai entrar em caixa-pregos por isso, ali, né? antes por ali, afunda ali, né? E ele é aprisionado pelos tupinambás de Itaparica. Ou seja, ele é aprisionado pelo sogro de Caramuru. Então, né, imediatamente, Caramuru não é comido, mas Francisco Pereira Coutinho é comido pelos índios. E a capitania de Salvador fica sem dono, porque o verdadeiro e natural dono era Caramuru. Há um ponto que quando, né, Dom Manuel III, eu acho, terceiro isso mesmo, quando Dom Manuel institui o governo geral, que nomeia Tomé de Souza para vir como governador-geral do Brasil, ele faz uma carta a Caramuru reconhecendo Caramuru como um fidalgo da corte. Olha só. É meu nobre fidalgo, tal, Caramuru. Ele pede licença para instalar o governo geral, né?
Ao que parece, Caramuru arquitetou esse negócio de comer e o Francisco Pereira Coutinho estava me incomodando enquanto ele ficasse... E tinha uma lógica, porque enquanto ele ficasse vivo, a capitania era hereditária, Sim. né? Alguém podia reclamar. Claro. Então aí comeram logo o cara, acabaram o assunto e aí o rei teve que dar o jeito, né? Há um ponto que o rei comprou de volta a capitania. Por isso que no mapa de Luiz Teixeira está de Sua Majestade, se você olhar lá. De Sua Majestade, tá vendo? Ele pega Salvador de volta da família Pereira Coutinho. É engraçado, doutor, que o senhor fala o seguinte, né? Com os antropófagos, né? Isso. Não, qualquer coisa, bora comer esse cara aí, pô. Com esse cara aí e tal. Vamos fritar ele aí. Frita ele aí. Eles, inclusive, engordavam, né? Eles tinham essa coisa. E foi muito interessante, porque esse livro, é um livro infanto-juvenil, tinha um trecho em que o Muribeca, ele é aprisionado, né? Pelos os índios pancararus, que são os índios de São Francisco, né? Nesse giro que ele faz pelo sertão, e ele perguntava para o avô, será que vão comer a gente? Aí o avô falava, não sei, né? E aí tiraram essa parte, dizendo, isso não cabe aqui, para 12 a 14 anos, vamos tirar essa parte, eles não precisam tomar contato com essa... Doutor Eduardo, olha, essa história é muito, muito interessante. Claro que muitos anos de pesquisas, uma equipe, com certeza, o senhor tem. Quantas pessoas estiveram ou estão envolvidas nessas pesquisas, nesses relatos, nessa história que o senhor está criando aí? Olha, incrivelmente, assim, não são muitas pessoas, né? Tá certo? Nós temos o professor Edvoneide Jones, né? Eu tenho algumas outras, meus filhos, né? Que são, na verdade, engenheiros e estão ligados com a questão do mundo digital muito fortemente, e o que antes a gente precisava fazer, né? Que era ir em bibliotecas, pesquisar. Hoje na internet isso facilita muito que a gente consiga agrupar essa informação. Então a equipe que hoje trabalha nessa questão do livro, em torno de 5 ou no máximo 8 pessoas, e o Muribeca vive essa situação de um Brasil, né, que na era colonial, né, que é esse início do Brasil. Mas o que é que acontece? Como ele viaja pelo sertão, da Bahia inicialmente, né, e no segundo volume pelo Brasil, porque na segunda ele faz uma segunda viagem. Nessa primeira viagem, ele sai de Salvador, na verdade, a viagem começa na Torre de Garcia Dávila, na Torre de Praia do Forte. Que é aqui da Praia do Forte, exatamente. Que estava sendo construído pelo pai dele. Né? O pai dele se chamava Bartolomeu e era construtor. Né? E ele vem para Salvador junto com esse avô explorador, e ao chegar aqui ele é recebido por Caramuru e por Luiz Dias. Não sei se você sabe, já ouviu falar nessa figura Luiz Dias, mas ele é o arquiteto e construtor da capital, né? Então as muralhas foram projetadas por ele, os grandes edifícios, né? A Santa Casa de Misericórdia, a Catedral ali, o Colégio dos Jesuítas, o Palácio do Governo, todos foram concepção e localizada. A prefeitura, a Casa de Câmara e tal, ele foi o que concebeu ali o centro da metrópole e fez as construções. E aí ele é recebido pelo avô, né, Caramuru, e por Luiz Dias, na obra da Santa Casa de Misericórdia, né, que nós somos irmãos da Santa Casa de Misericórdia. Eu fiz essa homenagem, né, então eles estão construindo lá a Misericórdia, ali na Praça da Sé, e aí existe ali uma interação na obra da Santa Casa. Depois ele vai para Itaparica, sobe o Paraguaçu, depois ele sobe o Jacuípe, depois ele sobe o Itapicuru, depois chega a Jacobina. Lá em Jacobina ele fica um tempo, né, depois de ter passado pelos Tapuias, e ele chega aos Paiaiás, e nos Paiaiás ele explora a cultura dos indígenas Paiaiás. Então no livro a gente conta a história do aió, que é aquele cesto redondo de palha, de licuri, né, de uricuri e caroá, que a cestaria foi o que propiciou o transporte de comida. Porque senão o ser humano só poderia levar comida nas mãos. É muito pouca coisa. Né? Então, a palha foi a que possibilitou as grandes migrações junto com a cerâmica. A cerâmica possibilitou o transporte da água e a palha o transporte da comida. Então, sem esses dois elementos, não haveria possibilidade do ser humano se deslocar. Então, a gente explora a questão da cerâmica indígena, que é uma cultura que se perdeu e que nós no Instituto temos lá
esse projeto da Escola de Cerâmica e Cestaria para resgatar exatamente essas duas coisas. Hoje eu só tenho idosos trabalhando com cerâmica e idosos trabalhando com a questão da palha, e hoje alguns jovens já estão aprendendo a arte da cerâmica e da cestaria indígena tradicional. Mas aqui na Bahia, por exemplo, aí, o cachixi ainda continua sobrevivendo aí da cultura da cerâmica na Sim, do cachixi, né? entretanto, com uma cerâmica que já não é mais a cerâmica indígena. Porque a cerâmica Sofreu indígena... mutações, Não, né? na verdade, assim, os índios não tinham torno para fazer essa cerâmica redondinha que a gente vê nesse formato de pote, que é o que a gente mais tem como Era cachixi. literalmente artesanal. Era fazer na mão, fazer uma salsicha, digamos assim, né? Aham. E ir fazendo a borda do vaso até fazer aqueles vasos enormes. E depois o cozimento, depois uma série de coisas. Claro. Doutor Eduardo, quando eu me referi assim, quantas pessoas tem na pesquisa, quanto tempo levou pesquisando, eu trago, por exemplo, Sapiens de Harari, né, que ele levou tempos e tempos pesquisando, traz uma história bacana, e faço um contraponto também com Laurentino Silva em Escravidão, em 1889, que ele utilizou 20 e tantas pessoas para fazer aquelas pesquisas e que me remete a essa sua obra fantástica, e que aqui é tão lúdico, falando da realidade, da história, inclusive usando até a fábula, né, onde tem um personagem chamado Tito Teiu. Isso, pois é. O Muribeca, ele tem um mascote, né, que é um teiu, que ele conhece, ele encontra, né, nas pedras lá da região do Tombador. Esse mascote, ele tem uma simbologia interessante, porque teoricamente os répteis são pré-históricos, né? Sim. Então, assim, ele é um sobrevivente, ele traz a tradição da terra e o conhecimento dos caminhos, né? Então, os teius são seres meio mágicos. Eles aparecem quando você tenta procurar, você já não encontra. Eles já têm essa característica de camuflagem, esse tipo de coisa. Ele vai encontrando, e assim, esse não é um livro, um romance, isso é uma coisa importante. A gente chamaria até de uma ficção histórica ultra realista. Por quê? Porque, de fato, a subida do Paraguaçu, os fatos que acontecem, a ilha dos franceses, o Forte da Salamina, eles existem e você pode visitar. E você pode entrar na internet, baixar no Google Earth, você vai estar naquele lugar. Quando o Muribeca vai à Cachoeira dos Paiaiás, ela fica hoje em Saúde. Tá lá, você pode tomar banho na mesma cachoeira que ele foi. Nesse Então, primeiro, desculpa, doutor, sim. nesse primeiro livro, né, o Muribeca já está nesses lugares, Sim, ou só a partir todos, do segundo? Não, todos da Bahia. Todos da da Bahia. Bahia. Todos Aí já da tem o Bahia. segundo Ele livro que o senhor faz, falou, né, que tem um segundo, ele já o parte para segundo outro lugar. volume ele já tem uma missão maior. Então ele mapeia teoricamente até o São Francisco. Ele mapeia a fazenda até o São Francisco. Então ele vai com essa missão. Então ele passa por Jacobina, né? Fica em Jacobina, ele vai a Campo Formoso, vai onde seria hoje Centro-Sé, o Lago de Sobradinho. Sim, Né? olha Ele só. passa por Juazeiro, passa pela Cachoeira de Paulo Afonso, passa por Itabaiana, né? E volta para Salvador. Agora veja, tem uma coisa mais interessante ainda. Existe uma lenda sobre as minas perdidas de Muribeca. Teoricamente, o Muribeca adulto real, ele prosperou muito. Prosperou, claro, era herdeiro da maior fazenda do mundo, em primeiro lugar. E segunda coisa, me parece, analisando a história com a pesquisa, não era gado. Desculpa, esse Muribeca de 12 anos, ele é qual geração dos Muribecas? Não, esse Muribeca Esse é de um 12. só. Esse de 12 Ele vai envelhecer, anos, ele vai envelhecer ao longo do livro, dos episódios. Claro. Mas o Muribeca adulto foi um indivíduo muito próspero. Teoricamente, o que, digamos assim, sustentou a prosperidade dos Garcia Dávila não teria sido o gado, mas sim o minério. O minério. Porque o Muribeca é o verdadeiro descobridor do ouro da Jacobina, eu acredito nisso, né? Isso não está documentado. Que ele efetivamente descobriu as minas de ouro de Jacobina, as de diamante do Ventura em Morro do Chapéu, as de esmeralda em Campo Formoso e as de prata em Itabaiana. Tanto que existe uma cidade chamada Muribeca, aqui perto de São Francisco do Conde, e uma cidade chamada Muribeca, perto de Itabaiana. Então, assim, de fato, ele é descrito já na fase adulta, na transição entre 1500 e 1600 aqui, 1590 por aí,
como muito rico e habitando a cidade de Salvador aqui. Ele desaparecia e aparecia. Inclusive, além dessas cidades como Muribeca, existem também fazendas aí, várias propriedades em outros estados com nome de Fazenda Muribeca. Exatamente, Muribeca, porque ele foi um grande explorador. Então, em teoria, nunca descobriram onde ficam as minas de Muribeca. E em 1780, existiu uma expedição que foi ao interior do Brasil e, teoricamente, descobriu uma cidade antiga e que essa cidade antiga ficou, né, mitologicamente associada às minas perdidas de Muribeca. E depois de algum tempo, o próprio Dom Pedro II financiou uma expedição em busca dessas minas perdidas de Muribeca. E no final do século XIX, tá certo? Foi publicado uma viagem pelas terras altas do Brasil que cita as tais das minas perdidas de Muribeca. E existe até hoje na Biblioteca Nacional um manuscrito chamado Manuscrito 512, que é um documento que descreve uma viagem que teria encontrado essas minas perdidas e até hoje ninguém sabe onde são as minas de Muribeca. E ele escondeu tão bem essa informação que, num certo momento, um descendente dele propõe ao rei da Espanha, no período de unificação, revelar onde estavam as minas. Ele diz: olha, meu avô me falou onde eram as minas, para que eu lhe diga onde é, o senhor tem que me nomear marquês. O rei fala ok, faz uma carta de nomeação, manda ele de volta, só que quando ele chega em Salvador, ele percebe que o rei estava nomeando ele Capitão Mora, alguma coisa assim, e não Marquês, porque o Marquês era o senhor das marcas. Ele era o senhor das fronteiras. Então ele poderia, inclusive, ele tomaria conta da fronteira do Brasil. O mapa para tomar da fronteira sim, oeste sim. do Brasil. Então, Sim. teoricamente, ele expandiria a fazenda, né? E quando ele chega aqui e descobre, ele se nega a revelar as minas e morre, preso aqui em Salvador. Isso aumenta mais ainda o mistério sobre as minas perdidas de Muribeca. Então, este personagem, ele tem aí um ar de mistério, ele se relaciona com seres mitológicos da cultura indígena, né? O Anhangá está presente no livro aí como uma figura orientadora. A própria natureza, que é o Teiu, né? O Teiu muitas vezes tira ele de enrascadas. E esse livro ele faz parte de um projeto de plataforma multimídia. Então, durante todo o livro, existem palavras indígenas que descrevem lugares. Essas palavras são, na versão digital, associadas a links de aprendizado. Sim. E no final de cada capítulo, existem as notas de leitura com as recomendações de aprendizado que existem ali naquele capítulo. E existe um manual do professor para que o professor aplique este livro ensinando a geografia. Por exemplo, quantas pessoas aqui conhecem o trajeto do rio Itapicuru? Que é um rio importantíssimo para a Bahia, né? Itapicuru, Paraguaçu e Jacuípe são os rios que direcionaram a ocupação do sertão. O rio Itapicuru nasce em Jacobina e deságua no Oceano Atlântico, no Conde, aqui. Dentro da fazenda. Então é o rio que corre dentro da fazenda. Sim. Se dissessem qual é o rio da fazenda dos Garcia Dávila, é o Itapicuru. Né? Então, é uma verdadeira, professor, uma verdadeira aula de história e geografia. História, geografia e geologia. Geologia. Onde é que termina a realidade e entra na ficção? A história verídica entra na ficção. Então, isso é uma coisa muito interessante. Por isso que a gente chama de ficção ultra-realista. Né? Esse é um conceito que vem da arte, onde você pega uma imagem real e em cima dessa imagem você amplia dados ou faz cores. A ficção ultrarrealista na arte plástica, ela é isso. Na literatura é você pegar fatos que efetivamente ocorreram e aí você torna o conhecimento desses fatos uma trajetória, uma narrativa romântica. Então, assim, o grande precursor, né, desse tipo de história foi Jorge Amado, né? Sim. Então eu me inspirei muito no que Jorge Amado fez. Ele pegou personagens reais, mudou os nomes, sim, porque na época existiam ainda descendentes e alguns deles vivos ainda, né? Sim. Então ele tomou o cuidado de mudar os nomes dos coronéis e das pessoas, né? Deixou Dona Gabriela Seu Nassib lá, sim, né? Mas
A maioria ele trocou os nomes, né, das famílias principalmente, porque ele sabia que isso poderia gerar problema para ele. Claro. Né? Como nós temos aí, né, mais de 500 anos de história, eu não precisei trocar os nomes. Alguns indivíduos, alguns personagens são criados. Ninguém vai te cobrar nenhum tipo de... Não acredito e, assim, se cobrar, eu sou, né, teoricamente também, eu assumo minha descendência pai, então é meu. É seu também. É meu também. Então, inclusive, assim, tem uma coisa muito interessante que a gente coloca, por exemplo, tem uma discussão sobre propriedade, né? Quando Muribeca revela e disse, olha, tem um cara aqui que diz que é dono disso aqui tudo, que é o Garcia Dávila, e vocês falando para os paiás, né? Vocês têm que tomar cuidado porque essa terra é toda dele. Aí o cacique, Boturavá, fala assim, né? Que o cacique dos paiás diz assim, não, mas como assim é dele, né? Isso aqui é de todo mundo, né? Aí o Muribeca diz, não, mas olha, ele tem um papel dado pelo rei dizendo que é dele. Aí ele falou assim, mas se um papel deu, de repente o papel pode tirar. Claro. Aí ele fala, mas olha, os portugueses vão vir para cá com gado, vão fazer casa nessa terra. Ele falou, sim, isso aqui é deles também. A terra dos portugueses também é nossa, mas também é sua. É de sua, todo... lógico. Então, assim, isso mostra o choque cultural, né? E a gente explora isso como ferramenta didática, mostrando por que os índios brasileiros, de certa forma, eles... A maioria das tribos foram simplesmente ocupadas, com pouquíssima resistência, né? A resistência veio praticamente mais de 50 anos depois. Sim. As grandes revoluções, digamos assim, da ocupação indígena foram no final de 1500, mas no início não existia essa coisa de posse, ou seja, não tinha essa coisa. Quer fazer uma cidade? Faça. Entendeu? Se você, para os indígenas, se você tem uma casa e você morre, quem entrar primeiro é dono da casa e mora um, e mora dois e dorme. Tanto que a estrutura é comunal, né? Sim. Você tem as ocas, que são as casas, e a maloca, que é no meio, onde fica todo mundo. E isso se estende às famílias. O primeiro capítulo do livro discute exatamente isso. O primeiro capítulo do livro se chama Os Muitos Avós. Onde Muribeca fala, pô, tem aqui, o Caramuru é meu avô, Bequara é meu avô, Luiz é meu avô, o outro é meu avô, todos nos índios, né? Ele perde a mãe no parto, mas todos os índios tupinambás, teoricamente, são parentes dele. E na família portuguesa, não. Na família, a linhagem de sangue é que importa. É o puro sangue lá, né? Exatamente. E ele vive isso, porque no final das contas, ele é meio que obrigado a se casar com a prima para manter, entendeu? Tem uma coisa assim que legal. Que doutor, tem tudo isso, né? Doutor Eduardo Teixeira, eu estou viajando já nessa história, né? Como o senhor falou, fez uma correlação com Jorge Amado, isso a gente vê muito milagres do povo, né? Sim. Quando ele traz o navio, quer dizer, o Brasil foi conhecido, o Brasil foi apresentado ao Brasil através das histórias, das viagens de Jorge Amado, milagres do povo, tá aí um retrato exatamente, que ele contou e que Muribeca também está trazendo e ele usava, assim, por exemplo, o Jorge Amado, né? Eu tive assim, a honra de ter cuidado dele ainda vivo, e eu perguntei para ele, como é que o senhor escreveu Tieta, né? E ele me contou, ele vinha num navio de Recife para Ilhéus, que ele estudava em Recife, Sim. E o navio tem um problema técnico e é obrigado a ficar quase uma semana em Mangue Seco. Olha só! E ele fica lá em Mangue Seco e ele começa a conversar com as pessoas, né? E, de fato, alguns daqueles personagens existiram. Né? Então, quando ele concebe Tieta do Agreste, né? que ele considera que ele usa a cidade de distância, ele usa o Mangue Seco, ou seja, ele usa lugares reais na história dele. Né? Quando ele conta aqui sobre a disputa na faculdade de medicina entre um bedel e professor, ele conta isso dentro da faculdade de medicina. Se você quiser lá, a parede onde estava lá, né? Onde as coisas aconteceram. Então, isso é, digamos assim, essa primeira experiência de ficção ultra-realista que a gente tem conhecimento. É a semelhança. E o Muribeca, ele é inspirado nesse estilo. Né? Longe de mim ser igual a Jorge Amado, né? Mas é a sua vez, Jorge Amado. Ali não, assim, ó. Já te passou bastão. Quem sabe hoje, quando eu escrevo aqui, né? Interessantíssimo. Já que temos aí a questão do espiritismo, né? Se não é ele que está ditando. Não é ele que está ditando, não você sei, está psicografando. Tô achando até que sou eu e nem sou eu. Quem sabe que não. Ou vários paiaiás e tupinambás contando uma história, ou o próprio Caramuru dizendo, né? Conta assim, ou o próprio Muribeca, olha lá, foi isso aqui que aconteceu. Exato. Não se sabe, doutor, né? Desculpa.
quem é o público-alvo desse livro, hein? É interessante. Olha, está muito interessante assim, apesar deles ter sido concebido, né, para o uso, né, uso paradidático, nesse período aí, né, dos 12 aos 14 anos, né, eu já passei os manuscritos assim para crianças de 6 que leram, adoraram, né, 6 a 7, e muitos adultos assim estão adorando. Então está sendo uma coisa muito interessante assim, né? Eu falei, olha, a coisa não era para vocês, é melhor não mandar mais para os adultos. Vão se interessar mais até do que as porque crianças. Tem a experiência vivida, né? Quando eu falo, por exemplo, que eles falam dos dentes da terra, que é quando você chega, né? Quando você vai adentrando ao sertão, passa pelo Agreste, começa a ver aquelas pedras enormes. Quem viajou aí por Tanquinho de Feira, por Itatim, Milagres, vai se identificar com isso. Claro. Quer dizer, rapaz, tem uma hora Mestre que... de 16, tem, né? tem uma hora que você tá andando no plano e sai uma montanha gigantesca do chão, né? Então, assim, quer dizer, todo mundo ali tem o pé na roça, digamos assim. E quando você começa a descrever os locais, né? Você fala, poxa, o cara foi... E algumas coisas óbvias, né? Ele pega o barco e sobe o Rio Paraguaçu até encontrar uma grande cachoeira que não pode passar mais. Bom, o nome da cidade, como é? Cachoeira. Então, por que cachoeira chama cachoeira? Porque tinha uma cachoeira, realmente, que não deixava passar, entendeu? Meu caro escritor, doutor, médico, amigo, tantas coisas que você reúne, coisas e profissões, e funções, e tanta cultura que cabe nessa cabeça aí, pelo amor de Deus. Me diga uma coisa, é agora na Bienal do Livro o lançamento? Nós estamos aqui, assim, tentando Cadê fazer... a capa do livro? Desculpa, doutor. Tentando... Põe aqui a capa do livro. Podemos já? Pode, mão? sim, pode. Vamos logo apresentar aqui essa maravilha. Nós estamos aí trabalhando para colocar na Bienal. A Bienal tem muitos livros didáticos, muitos livros paradidáticos, mas nós ainda estamos trabalhando alguns patrocínios, algumas impressões. A nossa ideia, como o Instituto é o grande, digamos assim, a mola alavancadora desse projeto, nós estamos captando recursos para distribuição gratuita nos colégios públicos, né? Então, nós estamos querendo ver se pegamos algumas empresas que vão imprimir a preço de custo para distribuição gratuita. Então, assim, pegar um banco ou alguma coisa assim, tem um pessoal procurando isso lá na equipe, e dizer assim, olha, imprima aqui 2.000 livros que nós vamos distribuir na escola, entrega lá no Rotary. Sim, claro. No Colégio Rotary, né? Vamos levar para Jacobina, então distribuir para toda a rede pública de Jacobina. Então, todo mundo de Jacobina vai saber que o nome Jacobina vem da palavra Iaquapina, que é uma palavra em língua tupi que quer dizer serra sem vegetação. Serra careca, serra, né, descoberta. Repete, no Iaquapina. Iaquapina. Ficou Iaquapina, Jacobina. Entendeu? Porque a língua, os paiás não tinham escrita, os tupis não tinham escrita. Então eles falavam. E quando um português falava na língua tupi, o Y virava J, né, e o P virava B. Então aí ele acabava, daí a origem da palavra Jacobina, né? Existe um mito dizendo que era um índio chamado Jacó, uma índia chamada Bina, tal. Já tentaram explicar, mas a explicação real é exatamente o nome do lugar. A serra toda se chama Serra do Iaquapina. Então estamos falando aqui em primeiríssima mão, agora na Bienal do Livro, o Big acontece, esse lançamento na Bienal, né? E ainda estamos... Temos que concluir, mas a probabilidade na Bienal ou em volta do tempo da Bienal. Ainda não sabemos se vamos conseguir publicar, iniciar a distribuição na Bienal por esse motivo, né? Ele, assim, a princípio não é um livro concebido para venda, entende? É um livro escolar, mas está sendo, assim, tão bem aceito do ponto de vista da editora, das livrarias, que eles querem botar na Amazon. Então, ele não foi concebido para isso, ele foi concebido para uso em escola, né? Ele foi concebido... Ainda. Então, vai ter que ser concebido para venda, porque isso vai ser um sucesso. Então, esse assim, livro é uma história interessante. É uma história muito interessante. Assim, quer dizer, ultrapassou... Dizem que quando a gente faz uma música ou escreve um livro, a gente não é mais dono, né? Sim, não, claro que não. A partir do momento que você concluiu, aí ele vai criar... Esse livro, doutor, com certeza absoluta, já que a gente está falando até em espiritualidade aqui, alguma mensagem, algum insight, eu já lhes digo que será um sucesso extraordinário e que vai ter que se transformar em venda. E caso isso aconteça,
vai ser também revertido para alguma entidade Sim, social? é um instituto, na verdade, Instituto? né? Ele tem uma parte desse processo, né? Inclusive, assim, ele entrou como financiador, com a editora, com Sim. tudo isso, né? Eu entrei com a parte de autoria e ele tem aí, em caso de venda, por exemplo, para governos, para a parte de escola, o Instituto é o primeiro beneficiário desse projeto, né, para, digamos assim, reverter isso em novas atividades de educação. Porque, veja, o objetivo do livro, ele é trazer pertencimento à juventude baiana do sertão. Sim. Entenda? Isso que o objetivo real é esse. É isso. Começou assim e permanece assim. Entendeu? O que eu quero é que, com esse livro, é que quando alguém, né, falar sobre índios paiaiás, todo mundo saiba onde moram. E quando ele viaja por tribos indígenas. A unidade linguística dos índios no Brasil era impressionante, né? Nós hoje falamos português do Rio Grande do Sul até o Amapá, digamos assim, por toda a costa nossa, porque antes todos falavam tupi. Tupi-Guarani. Com pouca variação. O Guarani já é uma variação do tupi misturado ao Guarani. Né? Primeiro porque tupi, então a tupi variação... é a língua. Já né? Guarani já é uma variação do tupi. Macro-G, tupi, Guarani, aí são variações, né, linguísticas que houveram, mas se você falasse tupi, você andava todo o território brasileiro e todo mundo entendia. Quando você pedia água, quando você... Entendeu? É a língua, Então, era a língua disseminada no Brasil. Porque eles vieram, né? Eles migraram do Amazonas para cá. Doutor, eu quero pedir licença ao criador e convidar a criatura. Eu quero pegar o seu personagem agora, o menino Muribeca, e com ele eu quero dar uma viajada de carro, tá certo? Tá certo. Eu agora estou com o Muribeca, a bordo de um Chevrolet, passeando em todos os lugares onde a história se desenrola através aí das aventuras do Muribeca. E assim eu quero também convidar você que tem vaga. Para você que precisa comprar um carro agora, o caminho certo é o consórcio. O Muribeca acontece em 1550, mas a Chevrolet tem 100 anos aqui no Brasil. E 100 anos de história com você, por você, para você. Os produtos Chevrolet realmente têm uma tecnologia embarcada de ponta. E você pode confiar e deve confiar nos produtos Chevrolet. Agora, para você comprar, aí é que é a melhor parte. Se você entrar no consórcio Chevrolet, você pode pegar o teu carro e dividir em 100 parcelas sem juros. Você pode atualizar esse seu crédito baseado naquela condição financeira que você tem a cada mês. Eu quero dizer o seguinte, você pode entrar num crédito menor e quando a sua condição melhorar, você também atualizar seu crédito na mesma cota, no mesmo grupo. Isso é uma prerrogativa do consórcio e que a Chevrolet adotou para melhorar a vida dos brasileiros. E para você adquirir esse carro, levar para casa depois que você fazer o consórcio, é através do sorteio do lance. O sorteio, já sabe, é através da Loteria Federal, vai quem tem sorte. Mas o consórcio não é jogo de azar, não sobrevive de sorte de perder ou ganhar. No consórcio todos serão contemplados no prazo determinado do grupo. Portanto, tem o lance, e a Chevrolet ampliou o lance. Tem o lance livre, que cada um paga e dá o que quer, o que pode, o que pagar mais leva, mas tem o lance, limitado, que é o lance fixo. Nesta modalidade, todos serão contemplados com apenas 30%, que vai facilitar a vida de todo mundo com igualdade de condição. E nós temos também o lance embutido, onde você utiliza da própria carta de crédito 15% para juntar com aquela condição que você tem no teu bolso e melhorar a sua capacidade de contemplação. E se você tiver um carro, não importa a marca, não importa o modelo, traz para o negócio. A gente aceita como lance. Você pode utilizar esse carro no todo ou em parte. A outra parte você recebe como troco, além de reduzir o valor das parcelas vincendas ou encolher o prazo de pagamento. Tudo isso é possível se você tomar iniciativa e apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela. Nesse momento, o seu contato vai chegar à nossa equipe da fábrica e você vai ter um atendimento personalizado, humanizado e com certeza vamos encontrar a solução para o nosso problema, digamos assim. Porque você precisa comprar um carro. Nós temos esse carro para te vender. Então, é metade você vem, metade a gente vai e chega no teu carro, na tua garagem, tá? Toma iniciativa. Quem chega na frente bebe água limpa e quem espera nunca alcança. Consórcio Chevrolet da fábrica para você.
E já estou aqui de volta, o Muribeca me trouxe aqui. Doutor Eduardo Teixeira, rapaz, a gente não pode fazer uma, nem duas, nem três entrevistas contigo, não. Tem que ser periódica e eterna. Tem muita história. Sucesso para o livro, vai ser sucesso total, já é sucesso total. E eu gostaria de deixar aqui aberto aí as câmeras, o microfone, para o senhor falar alguma coisa, alguma frase, algum convite. O que é que o senhor quer deixar, além de tudo que já disse aqui para gente, para essa galera que nos assistiu? Eu acho que essa iniciativa ela visa trazer uma valorização desse passado histórico nosso, né? Ela trabalha essa ficção histórica, essa ficção ultra-realista, mas no livro você vai encontrar muitas informações reais. E sabendo que você vai poder, tendo a curiosidade, buscar a informação histórica real, né? Sim. Então, assim, longe de mim ser, digamos assim, me comparar com o nosso Cid Teixeira também, né? Sim. Talvez seja a tradição dos Teixeiras fazerem mapas e contar Pois história. né? Tem essa ancestralidade funcionando Teixeira aí, é né? forte. Esses Teixeiras, né? É mais assim, levar a história ao povo, né? O Cid me inspirou bastante. Ele tinha programas de rádio, programas como esse, que contavam a história de Salvador. Sim. Então, boa Historiador muito requisitado. parte do que eu peguei aqui da história de Garcia Dávila, da história do Luiz Dias, da arquitetura, é de um livro que foi publicado na época do governador Roberto Santos, feito por Cid Teixeira e por Cidelmo Teixeira, A Cidade do Salvador, né? A fundação da cidade de Salvador, um livro enorme, né, que tem vários mapas, várias coisas que a gente utilizou. E este livro ele tem por base a confecção de mapas, né? Isso aí é o que leva a compreensão. Quem puder viajar por esse livro, certamente vai aprender bastante geografia e história e vai aprender a utilizar bem o mapa. Maravilha. Queremos agradecer imensamente essa história maravilhosa, as aventuras de Muribeca Dias nos sertões do Brasil. Vai ser lançado agora na Bienal do Livro e você está convidado e convocado a ler esse primeiro livro dessa história fantástica que vai se desdobrando, não encerra aqui agora não. Doutor Eduardo Teixeira, muito obrigado, tá? Só temos que agradecer. Obrigado a você pela oportunidade, obrigado à produção. Podem contar comigo. Veremos Valeu. aqui em cada volume lançado, né? O segundo volume é bem interessante. Eu praticamente sou suspeito, mas é mais interessante do que o primeiro, né? Valeu! Vamos então viajar nas aventuras do Muribeca Dias, nos sertões da Bahia. Obrigado, galera! Fui! Aí o Sobrinho convida, novidade e informação pra melhorar sua vida.